Você conhece a história do apóstolo João, o discípulo amado de Jesus? Neste vídeo, você vai descobrir sua vida completa, desde seu chamado às margens do mar da Galileia, sua convivência próxima com Cristo, até sua coragem aos pés da cruz e o legado eterno que deixou através dos evangelhos, epístolas e do Apocalipse. Prepare-se para conhecer um homem cuja fé e dedicação transformaram a história do cristianismo. João, filho de Zebedeu e Salomé, nasceu em uma família de pescadores nas margens do mar da Galileia, vivendo uma rotina simples, mas marcada pelo trabalho árduo e pela proximidade com a natureza. Desde jovem, aprendeu a paciência, a dedicação e o esforço necessário para sobreviver como pescador, mas seu coração ansiava por algo maior, mesmo sem saber. Tudo mudou quando Jesus passou por sua vida e fez um chamado que ecoaria por toda a história. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sem hesitar, João deixou suas redes, seu barco e a segurança da rotina para seguir aquele homem que prometia não apenas milagres, mas transformação da alma. A resposta rápida de João demonstra uma fé que estava pronta para agir, um coração sensível ao toque divino. Logo no início de seu segmento, João percebeu que não se tratava de uma caminhada comum. Ele se tornou parte do círculo íntimo de Jesus, junto com Pedro e Tiago, testemunhando milagres extraordinários e ouvindo ensinamentos profundos que desafiaram todas as crenças que carregava. Sua proximidade com Cristo permitiu que ele aprendesse diretamente sobre amor, perdão e o propósito da vida, absorvendo cada palavra e gesto como lição para toda a sua existência. João não era apenas um seguidor. Ele estava sendo moldado para compreender os mistérios do reino de Deus, tornando-se sensível à espiritualidade de forma que poucos conseguiram. A relação de João com Jesus também se destacou pelo carinho e pela confiança que o Mestre depositava nele. Jesus o chamou de o discípulo amado, um título que reflete a intimidade e a confiança que existia entre eles. Esse vínculo não apenas moldou o caráter de João, mas também o preparou para momentos de grande responsabilidade no futuro, inclusive quando seria testemunha de eventos cruciais, como a crucificação e a ressurreição. Desde os primeiros passos, João aprendeu que seguir Cristo exigia entrega total, coragem para abandonar o familiar e coração aberto para as surpresas do chamado divino. Durante os primeiros dias, ao lado de Jesus, João experimentou uma vida que transcendia o trabalho, os relacionamentos e as tradições culturais. Ele viu a capacidade de Cristo de curar enfermos, restaurar vidas e desafiar autoridades, compreendendo que seguir Jesus significava estar disposto a enfrentar perigos, críticas e sacrifícios. João aprendeu que ser discípulo não era apenas estar presente fisicamente, mas também estar pronto espiritualmente para absorver ensinamentos e agir com amor, compaixão e coragem. Cada milagre, cada conversa e cada passo com Jesus o transformavam, preparando-o para uma vida de testemunho e missão. O chamado de João e seus primeiros passos com Jesus nos ensinam que a fé exige ação imediata e coragem para abandonar o que é seguro. Ele nos mostra que Deus olha para o coração, para a disposição de seguir e confiar, e que o verdadeiro discipulado transforma não apenas a rotina, mas toda a existência. João deixou as redes para se tornar pescador de almas.
aprendendo que o maior tesouro não estava no mar, mas no reino que Jesus estava revelando. Desde o início, sua vida tornou-se um exemplo de entrega, sensibilidade espiritual e prontidão para cumprir um propósito divino que mudaria o mundo para sempre. Durante o tempo que João passou ao lado de Jesus, sua vida se transformou completamente. Cada dia era uma oportunidade de aprender lições profundas sobre fé, amor e compaixão, pois ele não apenas ouvia os ensinamentos de Cristo, mas os testemunhava em ação. João estava presente em milagres extraordinários, viu cegos recuperarem a visão, paralíticos voltarem a andar e enfermos serem curados de forma surpreendente. Mais do que isso, presenciou a autoridade de Jesus sobre a natureza, como quando acalmou tempestades no mar da Galileia, mostrando que o poder de Deus podia superar qualquer obstáculo. Cada experiência reforçava em João a certeza de que seguir aquele homem era mais do que um chamado comum. Era uma entrega total a uma missão divina. Além dos milagres, João testemunhou momentos de ensino profundo que revelavam o coração de Deus. Ele ouviu parábolas que explicavam o reino de Deus, conversou sobre perdão, misericórdia e amor incondicional, e compreendeu que a vida cristã exigia dedicação, humildade e sacrifício. Diferente de outros discípulos, João demonstrava sensibilidade para captar o significado espiritual por trás das palavras de Jesus, absorvendo cada mensagem com intensidade e refletindo sobre como aplicá-las em sua própria vida. Essa percepção espiritual o preparava para ser não apenas um seguidor, mas um futuro guia para a fé de muitas pessoas. João também experimentou momentos de intimidade e confiança com Jesus que poucos discípulos tiveram. Ele era chamado de o discípulo amado, um título que mostrava a profundidade de seu relacionamento com o Mestre. Essa proximidade lhe permitiu estar presente em eventos especiais, como a transfiguração de Cristo e a experiência no Getsêmani, onde pôde observar a humanidade e a divindade de Jesus simultaneamente. Cada uma dessas experiências moldava não apenas seu caráter, mas também sua visão sobre a importância de transmitir a mensagem divina de forma completa, sincera e amorosa, mostrando que a fé verdadeira se manifesta tanto na ação quanto na compreensão profunda. Ao lado de Jesus, João também aprendeu sobre coragem e fidelidade. Ele presenciou confrontos com autoridades religiosas, viu a hipocrisia e a resistência daqueles que se opunham ao reino de Deus e compreendeu que seguir a Cristo significava enfrentar desafios sem temer o julgamento humano. Cada dificuldade, cada viagem e cada testemunho de amor e justiça reforçava nele a certeza de que a missão de ser discípulo exigia perseverança e entrega total. João aprendeu que a vida espiritual exige presença constante, confiança e a coragem de agir de acordo com os princípios divinos, mesmo diante de oposição ou perigo. Essa fase da vida de João nos ensina que caminhar com Cristo é uma experiência transformadora e contínua. Não se trata apenas de ouvir, mas de ver, sentir e agir conforme a verdade de Deus. Ele nos mostra que a verdadeira aprendizagem espiritual acontece no dia a dia, na observação dos milagres, na compreensão das lições e na prática do amor e da fé. João saiu dessa experiência não apenas como discípulo,
mas como alguém preparado para transmitir a mensagem de Cristo com clareza, sensibilidade e autoridade espiritual. Cada passo ao lado de Jesus moldou sua vida, transformando-o em um instrumento capaz de impactar gerações com o Evangelho. O momento em que João se encontra aos pés da cruz é um dos mais intensos e emocionantes de toda a narrativa do Novo Testamento. Enquanto muitos discípulos fugiam diante do medo, João permaneceu firme, acompanhado por Maria, mãe de Jesus, demonstrando uma fidelidade e coragem que só o amor verdadeiro poderia gerar. Ali, ele presenciou o sofrimento extremo do Mestre, sentindo o peso do pecado da humanidade sobre seus ombros e o sofrimento físico e emocional de Cristo. Cada golpe, cada zombaria e cada insulto não passavam despercebidos para o coração de João. Ele via o sacrifício e entendia que aquele sofrimento não era em vão, mas fazia parte de um plano divino maior que traria salvação a todos os homens. A presença de João ao lado da cruz também revela seu profundo relacionamento com Jesus. Ele não estava ali apenas por curiosidade ou obrigação. Ele permanecia presente por devoção, gratidão e amor, compreendendo que o sacrifício do Salvador precisava ser testemunhado. Foi nesse momento que Jesus confiou a João o cuidado de sua mãe, demonstrando a grande responsabilidade espiritual e emocional que carregaria dali em diante. Esse gesto mostra a confiança de Cristo em João e reforça o papel de amor e serviço que ele deveria continuar exercendo após a ascensão do Mestre. Enquanto testemunhava a crucificação, João também compreendeu a dimensão do amor incondicional. Ele percebeu que a cruz não era apenas um instrumento de morte, mas a expressão máxima do amor de Deus, capaz de transformar a história da humanidade. Sua presença demonstra coragem espiritual, enfrentar a dor, permanecer fiel e testemunhar a verdade mesmo diante da injustiça e do desprezo. João aprendeu que a fé verdadeira se revela nos momentos mais desafiadores e que a proximidade com Cristo fortalece para enfrentar adversidades e permanecer firme na missão divina. Além da coragem, João experimentou um aprendizado profundo sobre o propósito da vida cristã. Ele viu como a fidelidade e a obediência a Deus podem se manifestar mesmo em meio à dor e à injustiça, inspirando todos que viriam depois a seguir os ensinamentos de Cristo. A experiência diante da cruz moldou sua fé, preparando-o para liderar, ensinar e transmitir a mensagem do Evangelho de forma íntegra, sensível e poderosa. Ele não apenas compreendeu a importância do sacrifício de Jesus, mas se tornou exemplo vivo de fidelidade, coragem e amor incondicional. Ao refletirmos sobre João aos pés da cruz, percebemos que sua história nos ensina sobre a verdadeira coragem espiritual. Permanecer fiel mesmo quando tudo parece perdido, permanecer junto a Cristo mesmo diante do sofrimento e manter a esperança quando o mundo parece sombrio. Ele nos mostra que a presença constante, a paciência e a fidelidade são caminhos para compreender o amor de Deus em profundidade, e que testemunhar o sacrifício de Jesus transforma não apenas a vida de quem observa, mas também a missão que essa pessoa carrega para toda a humanidade. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, João se dedicou de forma intensa ao ministério, tornando-se um pilar da igreja primitiva.
Ele pregava com autoridade e amor, transmitindo os ensinamentos de Cristo de maneira clara e profunda, fortalecendo as comunidades cristãs e encorajando os fiéis a permanecerem firmes na fé, mesmo diante da perseguição. João viajou por várias regiões, consolando, instruindo e orientando aqueles que buscavam compreender a mensagem do Evangelho. Sua vida se tornou um exemplo de devoção total, mostrando que seguir Jesus significa não apenas acreditar, mas também ensinar, servir e liderar pelo exemplo. Além de pregar, João foi responsável por registrar parte fundamental das Escrituras. Ele é reconhecido como autor do Evangelho de João, das 3 epístolas que levam seu nome e do Apocalipse, livro de visões e profecias sobre o futuro e a glória de Deus. Seus escritos revelam não apenas sua intimidade com Cristo, mas também a profundidade do amor divino e da fé inabalável. Cada palavra refletia experiências vividas, milagres testemunhados e a compreensão espiritual adquirida ao longo de anos ao lado do Mestre. João demonstrava que a verdadeira autoridade espiritual vem do conhecimento e da experiência direta com Deus, e não apenas de posição ou status social. Durante seu ministério, João também enfrentou perseguições e desafios. O impacto do Evangelho sobre as pessoas despertava resistência de líderes religiosos e autoridades, mas ele manteve firme sua missão. A coragem de João não se limitava à pregação. Ela se manifestava na prática diária, ao orientar comunidades, corrigir desvios e reforçar a fé daqueles que estavam desanimados ou perseguidos. Sua vida mostrava que servir a Cristo exige perseverança, paciência e disposição para enfrentar dificuldades com fé e confiança no plano divino. O apóstolo João também recebeu visões extraordinárias que registrou no Apocalipse, trazendo revelações sobre a eternidade, a luta entre o bem e o mal e a promessa da vitória final de Deus. Essas profecias fortaleciam os fiéis e ofereciam esperança em tempos de tribulação, mostrando que mesmo diante da adversidade, Deus tem controle e prepara um futuro de glória para aqueles que permanecem em sua palavra. João ensinava que a fé não é apenas uma crença teórica, mas uma prática diária que se manifesta em coragem, amor e confiança no poder divino. O legado do ministério e dos escritos de João nos lembra que a vida de um discípulo é feita de ação, testemunho e fidelidade. Ele mostra que caminhar com Cristo não é apenas seguir, mas também ensinar, registrar experiências e inspirar outros a permanecerem firmes na fé. João nos ensina que a verdadeira influência espiritual é construída pela intimidade com Deus, pela coragem diante da perseguição e pelo compromisso de transmitir a mensagem divina de forma clara e inspiradora, garantindo que o Evangelho alcance todas as gerações. O legado do apóstolo João é imenso e atravessa séculos como exemplo de fidelidade, amor e coragem. Ele foi o discípulo amado, o que permaneceu mais próximo de Jesus, e a profundidade de seu relacionamento com o Mestre moldou toda a sua vida e missão. João dedicou-se a pregar, ensinar e consolidar a fé das primeiras comunidades cristãs, transmitindo não apenas palavras, mas experiências vividas ao lado de Cristo. Seu impacto se estende aos escritos que registrou, como o Evangelho de João, as 3 epístolas e o Apocalipse, que continuam a inspirar e guiar milhões de pessoas,
mostrando a importância de viver a fé com profundidade, dedicação e amor incondicional. Além de seu trabalho como pregador e escritor, João demonstrou coragem inabalável diante da perseguição. Ele enfrentou inimigos, autoridades e adversidades, mantendo firme sua missão de disseminar a mensagem do Evangelho. Sua vida nos ensina que a verdadeira grandeza não está no poder humano, mas na fidelidade a Deus, na coragem de enfrentar dificuldades e na disposição de servir ao próximo com amor. João se tornou um modelo de discípulo completo, alguém que seguiu a Cristo de perto, aprendeu com ele, enfrentou desafios e deixou um legado duradouro que continua a influenciar gerações. O impacto espiritual de João é visível até hoje, pois ele não apenas transmitiu ensinamentos, mas exemplificou a prática desses ensinamentos em sua própria vida. Ele mostrou que a fé verdadeira exige ação, paciência, coragem e amor. A sua proximidade com Cristo ensinou que o caminho do discípulo é marcado por transformação, perseverança e dedicação à missão divina. Através de sua vida, João inspira líderes, pregadores e fiéis a manter a integridade, a persistência e a intimidade com Deus, mesmo diante de momentos de dor, sofrimento ou rejeição. O legado de João também destaca a importância de transmitir o Evangelho com clareza e sensibilidade. Seus escritos, cheios de experiências vividas, visões e ensinamentos profundos, nos lembram que cada palavra tem o poder de transformar vidas. Ele nos ensina que a verdadeira influência espiritual não vem do reconhecimento humano, mas da proximidade com Deus, da fidelidade à sua palavra e do amor que se manifesta em atos concretos. João é, assim, um exemplo eterno de discípulo que viveu e transmitiu a mensagem de Cristo com total dedicação. Ao refletirmos sobre a vida de João, percebemos que seu legado é mais do que histórico, é espiritual e inspirador. Ele nos mostra que a intimidade com Deus transforma vidas, que a coragem diante da adversidade fortalece a fé e que a fidelidade inabalável ao chamado divino deixa marcas eternas. João nos inspira a viver com dedicação, perseverança e amor, sendo testemunhas do Evangelho e instrumentos de Deus para a transformação do mundo. Sua história nos lembra que qualquer pessoa pode se tornar um farol de esperança, guiando outros através da fé e da devoção à palavra divina. Para finalizar, a trajetória de João nos convida a refletir, que possamos seguir seu exemplo de fidelidade, coragem e amor, permanecendo firmes em nossa fé e espalhando a mensagem de Cristo com integridade. Que sua vida nos inspire a sermos discípulos verdadeiros, impactando o mundo através da perseverança, do ensino e da prática da fé cristã, mantendo vivo o legado do apóstolo amado em cada geração. A história do apóstolo João é um exemplo eterno de fidelidade, coragem e amor inabalável a Cristo. Sua vida nos ensina que seguir a Jesus exige entrega total, perseverança e dedicação. Se você foi inspirado por essa narrativa, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas conheçam a trajetória de João e aprendam com seu legado de fé, coragem e missão divina.